Você conhece a música Busca a Vida dos Paralamas do Sucesso? Você conhece o mito de Orfeu e Eurídice? Então, bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal e também no Instagram. Então, bora tomar um cafezinho? Muito bom, muito que bem. Seguinte, para quem está chegando agora, boas-vindas. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Eu sou Rodrigo César, sou psicólogo junguiano e trago aqui no meu canal no YouTube e também no Instagram, por tabela. Esse vídeo está sendo gravado numa live no Instagram, Rodrigo César Psi. Me segue lá também. Eu quero ver likes aqui, eu quero ver uma chuva de likes, eu quero ver comentários também. Isso ajuda a fortalecer o engajamento, então compartilha com os amigos também, se você acha que esse tema vai ser útil. Então, eu sou psicólogo junguiano, trabalho na área clínica, já trabalhei na área hospitalar também, né? Na área de psicologia hospitalar, em hospital geral, em oncologia também, né? Estou me formando em arte terapia também, mais uma especialização. Então, bora que bora. Seguinte, esse tema, né? Ou para você ou para mandar para os amigos também. Esse tema ele vai falar sobre nosso lado autômato, quando a gente fica robotizado na nossa vida, quando a gente se perde diante de diversos compromissos que nos afastam da gente mesmo. E esse tema chegou até mim hoje, me inspirou hoje, porque eu já conheci essa música dos Paralamas do Sucesso, uma música antiga, mas eu não lembrava, essa música estava na gaveta, chama Busca a Vida. A autoria, se eu não me engano, é do próprio Herbert Viana, deixa eu ver, do próprio Herbert Viana. E essa música, eu acho que ela é profunda, e essa música veio até mim num stories que eu vi hoje do meu amigo Vitor, o Fauno, que a arroba dele é Mensagens na Garrafa. E o Vitor, ele colocou um stories hoje e colocou essa música Buscar a Vida. Eu falei, puxa vida! Boa noite para quem está chegando, eu tô vendo uma galerinha chegando aqui também, sejam bem-vindos. Estamos falando hoje sobre a análise da música Busca a Vida dos Paralamas do Sucesso. E também vamos falar sobre o mito de Orfeu e Eurídice. Então, quando ele colocou esse stories hoje com essa música, eu falei assim, caramba, essa música é mais profunda do que eu lembrava, porque acho que a última vez que eu vi essa música eu era muito jovem. Eu não tenho lembrança de ter ouvido ela depois dos meus 20 e poucos anos, eu tenho 45, né? Então eu falei assim, gente, interessantíssima. Então eu quero falar aqui com vocês sobre ela e por que eu quero colocar junto também ali no nosso caldeirão, para nossa receita, para o nosso ensopado cultural, para o nosso ensopado psicológico, né? Aqui que a gente vai trazer a leitura junguiana, né? Uma das possibilidades de leitura junguiana, porque é o meu ponto de vista, baseado naquilo que eu conheço da psicologia junguiana, que é conhecida também como psicologia analítica. Ela foi fundada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, por isso que é conhecida como psicologia junguiana, né? Ou como eu brinco muito aqui no canal, o Carlos Gustavo Jung, é o Carl Gustav Jung, porque eu acho muito difícil falar Carl Gustav, né? Então bora lá para nossa análise aqui, tomando um cafezinho, obviamente. Olha a crema deste café, gente. É um cafezinho de máquina expresso, né? Que simula um expresso, né? Mas tem até uma cremazinha aqui, ó. E a crema tá durando, Então vamos lá. Busca a Vida. É uma música dos Paralamas do Sucesso, escrita pelo querido Herbert Viana. Que um dia eu tirei uma foto com ele quando eu era jovem, o povo perguntou, não conhecia o Herbert Viana, perguntou se era meu irmão. Eu falei, debochado que só, sempre debochado. Então a música começa assim. Vou sair para ver o céu. Interessante. Vou sair para ver o céu, vou me perder entre as estrelas, ver de onde nasce o sol, como se guiam os cometas pelo espaço, e os meus passos nunca mais serão iguais. Ele está falando aqui algo que a gente pode entender de uma maneira metafórica ou até mesmo, entre aspas, literal, porque ele não vai se perder entre as estrelas, mas ele pode se perder entre as estrelas de que forma? Contemplando as estrelas, né? Mas é uma coisa que a gente pode levar para o dia a dia mesmo. Eu te pergunto, caro espectador aqui do canal Rodrigo César, qual foi a última vez que você saiu para contemplar o céu? Qual foi a última vez que você parou para olhar a lua, para olhar as estrelas? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, nossa, aquela estrela é vermelha. O que é aquela estrela vermelha?
Vocês sabem o que é a estrela vermelha? Marte, né? A gente consegue ver Marte daqui, aquela estrela vermelha, Marte, o planeta vermelho. Então ela ficou encantada, já tinha ali, a pessoa já tinha ali para mais de 30 anos, né? E não conhecia ainda essa estrela vermelha, não sabia, porque não tinha ainda se atentado que dentre tantas estrelas tinha uma estrela vermelha. Então quando ele fala que vou sair para ver o céu, pode ser de uma maneira bem literal mesmo, porque a gente às vezes fica tão preso no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, do nosso escritório, do nosso home office, olhando para uma parede, para uma divisória, sem poder ter uma janela muitas vezes, sem saber às vezes se está claro ou se está escuro, porque a gente está ali num ambiente com luz controlada e tudo mais, às vezes até a temperatura controlada e tudo mais, o que neste calor, uma temperatura controlada é uma delícia, um ar-condicionado é vida, né? Mas enfim, pode de fato significar isso, vou dar um break, vou dar uma pausa, vou sair para respirar um pouco, mas também pode ser vou sair para ver o céu. E o que pode significar esse céu? O nosso inconsciente, né? Com todo esse universo de arquétipos, com todo esse universo de possibilidades que a gente tem diante da vida. Né? Então, o céu também pode significar ali o nosso inconsciente. Vou me perder entre as estrelas, né? A gente pensar ali entre os nossos desejos, entre os nossos pontos de luz do nosso inconsciente, né? Não só a parte sombria, porque a estrela ela brilha no escuro, ou seja, temos luz e sombra. Né? Elas refletem também, tem luz e sombra. Então, a gente olhando para o inconsciente, temos luz e sombra. Inclusive, quando a gente fala de complexos, né? A gente diz que esse complexo constelou, também numa referência, né, às constelações. Né? Porque dentre os arquétipos, arquétipos são formas e formas universais de comportamento, são algoritmos de comportamento. Dentre essas possibilidades todas, né, quando você olha o céu tem um monte de estrela, mas quando você fala de tal constelação de escorpião, constelação disso, daquilo, você tem ali um conjunto de estrelas que forma aquele desenho que remete a tal coisa. Então um complexo constelado é esse conjunto de imagens arquetípicas que dão forma a um complexo, que tem origem, muito provavelmente, num trauma, numa situação traumática, que tem ali uma grande carga afetiva. E sendo dessa forma, o complexo, ele entra em ativação quando ele está constelado, quando ele entra ali em ação, né? Ele começa a agir e ele tem uma força autônoma, né? Por isso que ele pode, sim, modificar o nosso comportamento. Isso é a teoria junguiana. Mas sim, a gente pode se perder nesse autoconhecimento, a gente pode ficar ali preso, despendendo bastante tempo nesse autoconhecimento entre as estrelas, né? E ver de onde nasce o sol, de onde entra essa luz, onde é que chega essa luz na nossa vida, né? Boa noite para quem está chegando, Lipe também está chegando aqui, saudade de você, príncipe. Então, assim, de onde nasce o sol? O sol pode ser sim uma referência a esse lado forte da gente, né? Esse lado luz que é tão forte que dá origem a muitos aspectos da vida, né? Então, do que ele está falando aqui? Vamos se aprofundar, porque eu acho que a gente vai ter pistas sobre uma possibilidade de ampliação simbólica. Porque se você entrevistar o autor, ele pode falar, essa música é sobre isso, isso e isso. Mas quando a gente vê uma música potente como essa, com simbolismo potente, conexão, voltou? Gente, a internet ultimamente está uma porcaria, né? Alô, Claro, vou expor aqui que minha operadora é a Claro, né? E a semana passada, então, estava caótica de conexão. Voltou? Então, retomando. A parte de simbologia, ela é muito ampla, ela vai fazer muito significado para cada um de nós. E a parte simbólica, às vezes o autor quer comunicar uma coisa, né? E chega pra gente muito aquilo que ele quis comunicar, mas às vezes ressoa de uma outra forma. Essa é a potência do símbolo, porque o símbolo ele vai falar diretamente com a gente e às vezes a gente não consegue expressar em palavras, mas aquilo cala pra gente, cai a ficha, faz sentido, a gente entende, fechou a gestalt, sabe, deu o estalo, a gente compreende, aquilo vai fazer sentido muito pra gente. Né? Então a gente vai se aprofundar aqui, então a gente começa a ter algumas pistas, né? Vou sair para ver o céu, vou me perder entre as estrelas, ver de onde nasce o sol, como seguiam os cometas pelo espaço e os meus passos nunca mais serão iguais, ou seja,
Quando eu começar a colocar atenção nesse inconsciente, quando eu começar a colocar atenção no autoconhecimento, os meus passos não vão ser mais iguais, porque eu vou começar a caminhar rumo à minha essência. Porque eu vou ver os cometas, né? Os cometas, eles passam e dão sinais, eles podem ser entendidos como sincronicidades, talvez, né? Como psicopompos que trazem mensagens pra gente, mensagens na garrafa, por exemplo. O Vitor compartilhou uma mensagem, um post, eu recompartilhei, que é justamente sobre uma mensagem que o rapaz colocou em 1926 numa garrafa, e essa garrafa ficou no mar. E foi encontrada agora há pouco tempo, e ele dava o endereço lá, a cidade de onde ele era, essa mensagem voltou para a família, porque ele já tinha falecido, né? E essa mensagem voltou para a família. Então tá aí a beleza dessas coisas que transcendem gerações. E quando a gente começa aqui a olhar para a gente, ver esse céu, essa imensidão, essa quantidade de possibilidades, a gente se perde entre as estrelas. Porque a gente se perde entre todas as possibilidades, mas a gente se perde para se achar. E quando os cometas eles passam, eles trazem ali pra gente alguma informação, presta atenção, é a tal da sincronicidade. Em termos junguianos, sincronicidades são eventos simultâneos que acontecem relativamente próximos no tempo, né, e que eles trazem uma relação de significado. Então, por exemplo, eu estou procurando, sei lá, algo sobre o meu próprio autoconhecimento, o meu próprio processo. Aí eu me deparo com uma música, eu me deparo com um sonho meu, um sonho sonhado, onde eu vou entender alguns aspectos através de uma ampliação simbólica. Encontro uma pessoa que me conta tal coisa. Então achei curiosíssimo, né? Porque eu não esperava, essa live é uma sincronicidade, porque eu não esperava encontrar essa música nunca mais na vida, porque eu nem lembrava da existência dela, mas quando o Vitor coloca lá no stories dele, eu acho que ela me ativou de alguma forma e é algo que eu queria compartilhar com vocês. Então eu fiz mais uma vez esse vídeo, essa live de improviso, para compartilhar aqui com vocês. Então vamos lá. E os meus passos nunca mais serão iguais quando eu olhar para esses cometas, né, para essas sincronicidades. De fato, as sincronicidades elas trazem essa informação que fazem sentido. Essa informação faz sentido. E aí eu sou impelido a tomar alguma direção na minha vida, a olhar para algum aspecto, para um autorresgate, para uma autoconciliação, para uma reconciliação consigo mesmo, né, para uma tomada de decisão. Quem chegou aqui na nossa live, o Vitor, Mensagens na Garrafa, sigam ele é maravilhoso, ele traz bastante conteúdo, aliás, ele toca também cada instrumento que vocês precisam ver. Muso, ele tá falando muso, claro, ele tá falando dele, não de mim, né, mas somos dois musos. E Vitor tava falando que você trouxe essa música hoje no Stories, e que eu nem lembrava da existência dessa música. E aí, quando ele traz essa música, eu relembro e para mim ela bateu como uma sincronicidade, eu quis compartilhar com vocês. A Sonise, que é fonoaudióloga, que eu trabalhei no centro hospitalar, uma fono maravilhosa, linda, linda. A Sonise colocou assim: que mágico a sincronicidade, tão bem perceber isso. Sim, quantas sincronicidades, né, Sonise? Às vezes a gente está indo por um caminho até profissional e a gente se depara com uma possibilidade de trabalho que a gente nem cogitava, e a gente vai por aquele caminho, a gente se encontra e percebe que tá tudo certo, que aquela porta se abriu e às vezes... Ai, blisquei meu dedo aqui na cadeira. E às vezes a gente nem percebe... presta atenção, eu blisquei o dedo, de repente essa mensagem é importante para alguém que está assistindo aqui. E às vezes uma porta se abre, a gente não coloca muita atenção, porque a gente a princípio nem gostava tanto dela, mas ela começa a fazer sentido e vira ali o trabalho, às vezes, de uma vida, vira um legado, né? A psicologia analítica ela sempre vai falar muito sobre legado, e a Sonise, eu tenho certeza que tem um legado dela, junto com os pacientes oncológicos também, de cabeça e pescoço, que ela faz um trabalho maravilhoso com essa galera. O Vitor também tem, ele também trabalha com tarô e mensagens, e ele toca instrumentos. Vitor, a hora que você entrou, eu estava falando que você toca vários instrumentos maravilhosos aqui, né? Apesar dele tocando Cherish da Madonna, que tem uma versão com harpa, ele tocando a harpa. Gente, um bijuzinho. Vamos lá. Continuando. Se for mais veloz que a luz, então escapo da tristeza, deixo toda a dor para trás, perdida num planeta abandonado no espaço, e volto sem olhar para trás. A Sonia está falando que legal, mandando coraçãozinho.
Se for mais veloz que a luz, então escapo da tristeza e deixo para trás... Não, vou ler direitinho, né, gente? O autor escreve de um jeito certo pra gente ler certo, né? Se for mais veloz que a luz, então escapo da tristeza, deixo toda a dor para trás, perdida num planeta abandonado no espaço e volto sem olhar para trás. E aqui faz sentido o mito do Orfeu e da Eurídice. Orfeu e Eurídice, para quem não sabe, é da mitologia grega, né? O Orfeu, ele tem um drama porque ele perde a amada dele, que é a Eurídice. E ele toca flauta, né? É flauta que ele toca? Deixa eu só confirmar aqui. Enfim, ele toca uma música lá Eu vou contar toda a história aqui pra vocês. É que eu botei coisa que eu tô com os instrumentos do Vitor na cabeça e ele toca ali com sua música. Não tá falando que é flauta, que é a flauta da minha cabeça, mas de repente essa memória aqui vai que é uma flauta. Vamos pensar aí no Vitor com seus multi-instrumentos exóticos aí. Bom, o Orfeu, ele é uma história trágica, né? Porque a Eurídice, ela era perseguida, ela era assediada por um pastor, né? Esse pastor, que tem o nome de Aristeu, ele ficava cobiçando ela, assediando ela, e ela foge dele e ela é picada por uma cobra e ela morre instantaneamente. É uma cobra muito venenosa. E quando morre, na Grécia Antiga, qual que é a crença dos gregos, né? Quando você morre, você vai para o mundo dos mortos, para o mundo dos ínferos, lá para o submundo. A gente tem a tendência, pela nossa cultura, a associar com o inferno. Não é isso, tá? Embora seja submundo, não é o equivalente ao inferno católico, ao inferno cristão. Não é esse lugar. Todo mundo vai para lá, bons e maus, todo mundo vai para lá. Né, desce pela barca lá no rio Estige e vai lá para o mundo dos mortos. Quem é o rei desse lugar? Quem que é o dono da porra toda nesse lugar? É o Hades. E o Hades tem uma moça maravilhosa do lado dele, que é a Perséfone, né? Uns dizem que ela foi de boa vontade, que ela quis ir para lá, outros dizem que ela foi raptada. Mas enfim, isso é uma outra história, já falamos um pouco sobre isso em outro vídeo também. Mas a gente vai falar sobre a Eurídice, então ela vai para o mundo dos mortos. O Orfeu, que não aceita isso, perder a amada tão cedo, né? Nem se fosse tão tarde, ele também não aceitaria, né? Mas aí o Orfeu, ele desce até o Hades, ele vai conversar com o Hades. O Hades é o próprio submundo e o nome do cara. Ele desce até o Hades, vai ter com ele, com a Perséfone, então ele toca uma música e convence os dois, né, de que ele pode trazer a Eurídice de volta à vida. O que acontece? Quem conhece a história já está imaginando, já está sabendo o que é. O que acontece? Hades fala assim: tu pode levar ela para lá de volta, mas tu vai e não olha para trás. Você vai ter que confiar que ela está indo atrás de você. E quando vocês chegarem lá em cima, ela vai ser sua novamente, ela vai estar na vida novamente, ela vai ter vida novamente. Então pensa, pela estrada fora foram os dois subindo, o Orfeu indo na frente, a Eurídice atrás, a alma da Eurídice indo atrás, né? E o Orfeu não podia olhar para trás para confirmar se a gata estava ali ou não, mas o bichinho da curiosidade, da dúvida, estava começando a comer o nosso querido Orfeu. E o Orfeu assim, será que ela está aí atrás? Será que eu não fui enganado? Será que ela está aí atrás mesmo? Então, imagina assim, a Anchieta. Você está lá em Santos, está subindo a Anchieta. Aí já passou na divisa de Cubatão com São Bernardo. Já está em São Bernardo. Já viu aquele monumento ali na Anchieta, né? Que está indicando que você chegou em São Bernardo do Campo. Está chegando ali, já está quase na Praça do Pedágio. Já está avistando ali a Yakult na Praça do Pedágio. Ele faz o quê? Será que ela está aqui mesmo? Não deve estar, eu fui enganado, eu fui um trouxa, né? Eu fiz papel de palhaço. O que o bicho faz? O que qualquer ser humano faria, não é? O que muitos seres humanos fariam. Ele olha para trás. Então ele quebra o combinado. E o que acontece ali? Ele perde a amada para sempre. Ela volta
pro WhatsApp. Então vamos fazer um paralelo aqui com o que ele está falando. Se for mais veloz que a luz, então escapo da tristeza, deixo toda a dor para trás, perdida num planeta abandonado no espaço e volto sem olhar para trás. Eu fiz uma última live semana passada. Qual foi o tema, gente, da live da semana passada para eu falar para vocês corretamente? Porque eu já não lembro como eu nomeio às vezes as lives, né? Eu fiz uma live na última semana, que tá aqui no canal, tá no Instagram também, né? Que o tema é Nada dá certo. E em um certo momento dessa live eu falo o seguinte, que às vezes a gente tem tanta mágoa guardada e essas mágoas estão catalogadas como na Biblioteca Nacional, aquele monte de livro com catálogo, com ficha catalográfica, com dia, com data, com hora, e a gente fica naquele apego e a gente não consegue seguir adiante. E na época eu mencionei uma pessoa, uma amiga, que ela separou do marido e quando voltou ele fala, vamos olhar para frente, e ela fala, vamos discutir o passado. E ambos não conseguem progredir, porque na verdade não é que eu estou dando razão pro boy, mas assim, tem momentos da vida que a gente sim precisa discutir o passado para a gente entender o passado e desconstruir algumas coisas e construir outras. Mas às vezes ficar indo lá, resgatando todas essas mágoas catalogadas, dia, hora, momento, segundo, sensação, cor do céu, temperatura, estação do ano, não vai dar certo porque a gente não progride. Então a gente faz o que como Orfeu? A gente olha para trás e a gente fica preso nesse passado e perde oportunidades do que de seguir em frente. Nisso, a gente está falando de fé. A gente está falando de não só fé religiosa, mas fé, como diz a Janete Angelino, minha primeira terapeuta junguiana, como diz a Janete Angelino, é ter fé no processo, é ter fé que as coisas vão se resolver. Às vezes elas não se resolvem como a gente pensa, como a gente planeja, mas a gente pode viver essa experiência de uma forma, de uma maneira, onde isso vai sim ter um significado para a gente e vai trazer para a gente o amadurecimento, o nosso crescimento interior, né? Mesmo não sendo como a gente planejou. Então isso é ter fé no processo, que de uma forma ou de outra a gente também ganha. A gente perde, mas a gente também ganha. Isso não é romantizar o sofrimento, isso é a gente buscar uma inteligência para viver a vida, né? Porque viver a vida é uma arte. É buscar essa arte de viver a vida, é buscar essa arte da sabedoria, porque a sabedoria também presume, né, prescinde que a gente tenha ali experiências e aprenda com essas experiências que muitas vezes são negativas, mas também temos as positivas, né? Então, se o cometa for mais veloz que a luz, né, então eu escapo da tristeza porque eu vou prestar atenção nessa sincronicidade. Eu vou deixar essa dor para trás porque perdida num planeta abandonado e volto sem olhar para trás. Então vamos olhar para frente. Porque sim, a sabedoria ela vem desse aprendizado com a experiência, que é um olhar para trás também. Mas a sabedoria também prescinde, né? Requer que a gente também olhe para frente e que a gente siga adiante rumo à construção de algo, rumo ao encontro da gente com a gente mesmo, que é a tal da individuação, o tal do processo de individuação que o Jung tanto fala, né? Que é a gente se realizar enquanto self, enquanto pessoa, enquanto inconsciente. Esse inconsciente são os desejos, é o nosso propósito existencial. A autorrealização vem da onde? Da realização desse propósito existencial, que a gente também pode chamar na psicologia analítica de daimon. Daimon do grego, né, que é um gênio protetor, que é também essa voz interior, né, que nos guia, que nos leva a realizar algo. Daí vem a palavra vocação, daí que vem a expressão da jornada de vida, né? Falando de jornada sonisa aqui, uma jornada de sincronia, se não fixa girando na mesma... Uma jornada de sincronia, se não fixa girando na mesma órbita e não sai do lugar. Acho que sim, é verdade. A gente fica correndo atrás do próprio rabo. Por isso que muita gente acha interessante o símbolo do Ouroboros, ou Ouroboros, né? Que é aquela cobra comendo o próprio rabo. Como sempre, né, o Jung traz pra gente com sabedoria, ele traz pra gente que tudo tem um lado positivo e um lado negativo. O símbolo do Ouroboros, muitas pessoas associam com um símbolo de prosperidade, porque se convencionou isso.
Mas a gente pode olhar para o Ouroboros como bacana, a cobra saiu, eu brinco, né? Quando eu falo de Ouroboros, eu dou uma tirada de onda com os coaches atuais, que me perdoem os coaches, que a cobra quebrou a Matrix, saiu da Matrix por quê? A cobra ela vai aqui, né? E quando ela faz esse movimento circular, ela saiu do movimento habitual dela, ou seja, quebrou a Matrix, saiu da Matrix, ou seja, quebrou tabus, né? Saiu da mesmice, saiu dessa mesma órbita que a Sonise está falando aqui. Entretanto, o aspecto negativo ela está mordendo o próprio rabo, ou seja, ela segue inconsciente. Então, se a gente olhar para quando a cobra sai do fluxo, bacana, mas se ela está mordendo o próprio rabo, alguma coisa tem de errado, porque ela está inconsciente e está se machucando, né? Então tudo tem um lado, o aspecto positivo e negativo. E aí o Herbert continua aqui, ó. No escuro do céu, mais longe que o sol, perdido num planeta abandonado no espaço. Ou seja, aí ele vai começar a falar de outra coisa. A música aqui deu uma virada. Ele vai falar de quem? Ele vai falar de uma pessoa. E essa pessoa, olha aqui que interessante tudo aqui, ó. Vou ler de novo, vou ler tudo num fluxo só. No escuro do céu, mais longe que o sol, perdido num planeta abandonado no espaço, ele ganhou dinheiro, ele assinou contratos e comprou um terno, trocou o carro e desaprendeu a caminhar no céu, e foi o princípio do fim. Sem romantizações, a gente sabe que dinheiro é importante, mas a gente sabe que dinheiro não é tudo. Mas a gente sabe que sem dinheiro a gente não tem autorrealização, porque a autorrealização nem sempre ela vai trazer o lucro que a gente imagina, o dinheiro, o retorno financeiro que a gente imagina, mas se a gente não se sustentar no caminho, né, na nossa profissão, na nossa vocação, naquilo que a gente gosta, a gente sucumbe, a gente às vezes tem que largar um trabalho lindo, vocacionado, que a gente tem aptidão, que a gente encontrou dentro da gente, porque a gente não conseguiu sobreviver financeiramente. Sendo que o ideal é que a gente viva financeiramente, não só sobreviva, mas que a gente tenha qualidade de vida. Então, além de sobreviver, a gente tem que viver, né? E vivendo, a gente está no encontro com a gente mesmo. Agora, se a gente não consegue minimamente nem sobreviver, a gente muitas vezes tem que abandonar essa vocação, que é um trabalho às vezes tão bonito, algo tão legal, tão espiritualizado, que traz que é digno de um legado, daqueles que têm uma repercussão, um alcance social bem grande, porque a gente tem boleto para pagar, que é o que está acontecendo aqui. O rapaz ele se perdeu ali nas questões materiais, esqueceu, né, de caminhar, desaprendeu a caminhar no céu. O que é caminhar no céu? São os sonhos, não só os sonhos sonhados, mas principalmente os sonhos de vida, essa poesia da vida, a arte de viver. É disso que está falando, porque ele ficou mais preocupado com o carro que ele trocou, com o terno que ele comprou, né, com os contratos que ele vem assinando, com o dinheiro que ele vem ganhando, e de certa forma ele se desconectou de todos os aspectos, porque o Jung traz pra gente que o interessante é a gente integrar as coisas, um lado e outro. Então, não só, quando eu falo de crise da meia-idade, no meu vídeo de metanoia, de crise da meia-idade que eu tenho no canal e nas lives que eu tenho também, eu sempre menciono o seguinte: metanoia é a crise da meia-idade, que pode chegar mais cedo na vida e pode chegar mais tarde, né? Por isso que é metanoia, não, é uma mudança de pensamento, é quando você desperta para alguma coisa. Tecnicamente, a metanoia ela está associada com uma mudança, se sai do material e começa também a se preocupar com o lado espiritual, com o lado do crescimento individual e tudo mais. Entretanto, a gente percebe que o mundo hoje já traz muito pra gente... Tem uma coceira aqui, desculpa o microfone. De repente, as pessoas elas já estão despertas para um lado espiritual, para o ser, o que eu vou ser, para quem que eu vou ser, o que eu vou realizar, mas elas não conseguem orquestrar a parte financeira, o ter. E aí sucumbem, abandonam esses trabalhos, essas vocações e tudo mais. Então a metanoia vem muitas vezes mais tarde, quando a pessoa se depara, eu estou deprimida porque eu quero aquela função, eu quero aquela vocação e preciso sobreviver. Como é que eu vou manejar tudo isso, a parte financeira também? Então vem ali essa crise quando você percebe que você se abandonou e que você
deixou para trás às vezes aquilo que você queria por conta de dinheiro. Então é isso aqui, ó, no escuro do céu, ou seja, eu estou na escuridão, não tem nem estrela, eu estou no escuro, estou inconsciente, estou deprimido. Noite escura da alma é uma expressão que nós junguianos utilizamos também, inspirados lá no livro do São João da Cruz, mas noite escura da alma é essa noite escura onde a gente não enxerga nada e que a gente não está conseguindo sair para encontrar o nosso propósito, nosso sentido existencial, a nossa vocação, nossa autorrealização. E isso está muito associado muitas vezes com a tal da depressão, que a depressão a gente pode entender simbolicamente também como um sintoma, como uma depressão, como uma descida ao Hades, ao mundo dos inferiores, ao mundo do inconsciente, para a gente se resgatar nessa descida, depressão. Né? Depressão é, né, uma descidinha. Então a gente pensando dessa forma, claro, temos aspectos fisiológicos, psiquiátricos e tudo mais da depressão também, mas a gente também dá conta de buscar o lado simbólico dessa depressão. Né? Não é simples o que eu estou falando, não é uma receita, não é uma forma, é muito mais profundo, muito mais amplo, mas é um convite para você começar a pensar, né? Para a gente começar a conversar aqui sobre a profundidade da depressão, que não dá para a gente esgotar todas as possibilidades, porque cada um é único, mas é um convite para a gente começar a tecer, começar a conversar a respeito. Então, no escuro do céu, nesse momento de solidão, de desilusão, de depressão, de angústia, né, de ansiedade, mais longe que o sol, ou seja, eu estou longe da luz, né? Eu estou preso nesse momento de escuridão, perdido num planeta abandonado no espaço. Eu me abandonei. Ele ganhou dinheiro, ele assinou contratos e comprou um terno, trocou o carro e desaprendeu a caminhar no céu, e foi o princípio do fim. É disso que nós estamos falando. Que é interessante a gente olhar para trás para aprender com a nossa própria história e pensar o que a gente vai reformular, o que a gente vai ressignificar. Se for mais veloz que a luz, então escapo da tristeza, deixo toda a dor para trás, perdida num planeta abandonado no espaço, e volto sem olhar para trás. Ou seja, ele finaliza a música trazendo de novo essa noção, essa importância, né, da gente seguir em frente. Que se a gente se deparou com a nossa história e que não deu certo, como a gente estava falando na live da semana passada, e não deu certo, o que a gente pode fazer a partir de agora? Às vezes não dá mais tempo, mas dá minimamente para a gente pelo menos tentar entender e se perdoar, né? E se abraçar, se acolher, ter autocompaixão, uma palavra aí que a gente não usa muito no dia a dia, mas a gente deveria começar a usar também, que é autocompaixão. A gente muitas vezes tem compaixão com o outro, mas com a gente mesmo, que é bom, tem, né? E aí eu quero fazer um convite para vocês, que é pensar sobre a sua própria história e qual lugar se ocupa no mundo hoje. E se a gente está falando de autoconhecimento, o autoconhecimento serve para quê? Não é porque é bonito. O autoconhecimento serve para a gente entender todas as nossas potencialidades. Porque quando a gente fala de sombra, a gente está falando daquilo que a gente não conhece na gente. Embora o termo sombra, a gente muitas vezes associe com algo negativo da gente. Mas não. Se a gente tem uma potencialidade, se a gente tem por exemplo, a liderança. Eu não exerço a liderança, eu acho que eu não tenho liderança. Essa liderança, porque eu gosto muito mais de ser comandado, né? Preferências à parte. Aqui, num exemplo didático, tá, gente? Não pega como regra tudo que eu tô falando, mas aqui a gente tá puxando um fio, como diz a Adélia Nicoletti, pra gente começar a tecer aí ampliações. A gente nunca vai afunilar, a gente sempre vai ampliar. Então, assim, quando a gente puxa esse fio, a gente começa a pensar sobre a que me serve essa experiência? A que me serve isso que eu tô vivendo? Será que, de repente, eu tenho que olhar para mim com mais amor, com mais perdão, com mais carinho e buscar essa característica que eu acho que eu não tenho, mas que, sabendo da teoria junguiana, que na nossa psique, no nosso inconsciente coletivo, tem todos os arquétipos possíveis? Não dá para contar arquétipo, né? Porque arquétipos são todos os comportamentos do mundo e todos os seus desdobramentos. Né? Se a gente falar de arquétipo da mãe, da maternagem, a gente tem a mãe bacana, a mãe devoradora, né? A mãe que perdeu o filho. Então a gente tem vários aspectos de um único arquétipo do arquétipo mãe, né? Mas estou pegando como exemplo medo.
a gente tem basicamente um algoritmo de medo, como funciona o medo, né? E quais algumas possíveis reações do medo, que nem sempre é só luta ou fuga, né? Mas tem uns desdobramentos também. Mas vocês estão escutando minha cachorra roncar? Ela tá dormindo aqui do lado. Gente, se vocês vissem, ela tá com a cabeça apoiada no degrau da escada. É que eu não vou mexer no tripé aqui, porque vai bagunçar muito. Será que eu consigo assim? E ali é o quartinho da bagunça. É o lado sombrio do Rojak, né? Para quem acompanha aqui há mais tempo, eu brinco que é o estúdio de gravação do Rodrigo, que é o Rojak, não é o Projac, é o Rojak, né? A cor dela tá com os dentinhos dela assim, pra lá tem os dentinhos tortos. Oi, filha, você tá na live? Tô fazendo expose de você que tá dormindo. A Nina, mas quando eu tô bravo com ela, eu chamo ela de Carolina. Ela é Nina Carolina. Tem nome composto, que eu amo um nome composto. Mas enfim, se pergunte, será que em algum momento você se perdeu? Será que em algum momento você se perdeu tanto nessa rotina de segunda a sexta, das 8 às 5, e você esqueceu de viver? E aí a gente entra para a sociedade do cansaço do Byung-Chul Han, onde ele fala, né, que a gente está muito preocupado em produzir, produzir, e muitas vezes produzir com a positividade tóxica, né, que é produzir feliz. Mas essa produção feliz, essa produção delirante, é uma produção que está desconectada da gente mesmo. Porque a gente precisa sempre sorrir. Não é isso que a gente sempre vê por aí? A gente não abre espaço. Ai, gente, tá calor, eu tô suando, tô com coceira aqui, gente. Desculpa, gente. Aqui é vida como ela é, gente. Aqui é a vida como ela é. A gente toma café essa hora da noite, quero ver que hora que eu vou dormir. Mas enfim. A gente, às vezes, tem que produzir e a gente vê esses conteúdos de autoajuda. Esses conteúdos de autoajuda, muitas vezes, assim, você tem que sorrir, você tem que feliz, você tem que buscar sempre a felicidade. E a gente não aprende a lidar com a angústia, com a tristeza. A gente precisa aprender a lidar com isso também. E quando eu digo precisa, eu não estou fazendo uma cagação de regra, mas eu estou fazendo um convite para que a gente também se fortaleça e também aprenda a lidar. O Jung fala que a gente não vai excluir comportamentos, a gente não vai excluir situações, a gente vai integrar. Então o medo, eu não vou deletar esse medo, eu não vou jogar esse medo para debaixo do tapete, não, eu vou entender como esse medo funciona em mim. Para quando acontecer situações onde esse medo surja, esse medo não me passar uma rasteira. E é nesse sentido que a gente acaba integrando esses aspectos, que às vezes a gente chama de sombrio, e aí é uma característica, por exemplo, dita negativa. Mas o medo, por exemplo, também tem sua função. Se você está diante de um precipício, que bom que você tem medo de não dar um próximo passo, porque senão você morre, né? Então, assim, o medo também tem sua função. Mas se a gente ficar preso nesse medo, a gente muitas vezes não vai para muito longe, não. Né? E quais são todas as coisas que podem dar medo? A gente às vezes tem medo de viver. A gente às vezes tem medo de se conhecer na nossa potencialidade. Porque se a gente vê que a gente é foda, vamos reclamar do quê? Se a gente vê que a gente é foda, a gente arruma responsabilidade pro nosso lado, né? Se eu vejo que eu sou um profissional bom, né? Eu vou ter que dar conta de ser muito bom muitas vezes, mas eu não vou ser infalível. E aí eu vou fugir de quem? De ser infalível. Ou melhor, de ser falho, porque eu não vou querer saber lidar com a minha falha. Eu vou fugir, né? Porque eu não vou estar preparado. É aquela história que eu venho falando aí em alguns últimos vídeos, que é: a gente busca o sucesso, mas a gente não se prepara para enfrentar o fracasso, né? Medo nos ajuda para nos entendermos como falhos, sim, porque somos humanos, né? Esses dias não, né? Ano passado me fizeram uma pergunta numa caixinha que é assim: o que se diz sobre o perdão? O que eu digo? Não digo muito, né? Se eu puder dizer algo sobre o perdão, eu creio que o perdão é da esfera do divino e não da esfera do humano. Por isso que é tão difícil perdoar. Porque quem perdoa é Deus, né? A Deus, os deuses, o nome que queira dar, Buda, o nome que queira dar. A gente ainda é humano.
Então é muito difícil, mas fica uma cobrança, a gente entra na persona de que a gente é superior e que a gente é mais altruísta, que a gente é maior, mais espiritualizado, só que a gente vai criando um aspecto sombrio que a gente não está sabendo lidar. E aí a gente vira o quê? Aqueles papagaio que repete a beleza das escrituras sagradas, do livro de autoconhecimento e tal, caga a regra, mas não vivencia. E a gente esquece que a gente também é humano e a gente fala pro outro. E lembre-se, quando a gente aponta um dedo, tem 3 apontando de volta pra gente. Essa tatuagem, para quem não sabe, gente, é da turnê mais recente da Madonna, Celebration Tour. E esse O estilizado do Madonna, MDNA, que é outra turnê da Madonna, esse O estilizado aqui, dessa forma, nessas tatuagens lindas, que quem fez foi Jean Love, do estúdio Sabião, né? Junto com seu marido Gustavo Sabião, né? Esse O, ele é inspirado na obra lá do tempo do como que é o nome do menino? Do boy, aqui dos relógios derretendo, do Salvador Dalí, né? Porque é uma turnê sobre o tempo, né? Sobre ser inesquecível no tempo, sobre o legado dela, né? Que está comemorando aí 40 anos de carreira. E ela remete esse O estilizado a esse quadro do Salvador Dalí, né? Então, assim, o que é perene na nossa vida? E o que é efêmero? Né? E o que a gente quer construir? O que a gente quer deixar de legado? E quando a gente fala de legado, é uma responsabilidade grande, mas não necessariamente a gente vai ter uma obra tipo Padre Júlio, Lancelotti. Às vezes o legado é a gente se melhorar enquanto pessoa. O nosso legado, às vezes, é a gente parar de projetar nos outros as nossas frustrações, os nossos desejos, as nossas expectativas e melhorar enquanto ser humano. Isso já é um baita de um legado. Quando a gente começa a tomar consciência do lixo que eu jogo para o outro através das minhas projeções, das minhas expectativas, desejos, frustrações, raivas, ambições e tudo mais, já estamos no lucro se a gente começa a tomar consciência, porque aí a gente começa a se transformar, né? Então isso também é legado. Não é só a receita que eu deixo, não é só o trabalho social que eu faço, é também a transformação interna. O Jung tem um livro chamado Presente e Futuro. É um livro curtinho, tem audiolivro. Se você jogar no YouTube Jung, Presente e Futuro, audiolivro, você encontra, você ouve rapidinho, não precisa do texto para acompanhar. E quem tem o texto para acompanhar, se quiser jogar no audiolivro, você acaba fazendo a leitura até mais rápido e acaba compreendendo com mais profundidade. Jung fala que, nesse livro sobre o contágio psíquico, e ele fala o quanto que de repente uma pessoa adoecida psiquicamente, cega por seu complexo, né, é tomada por um complexo constelado, o como que ela acaba contagiando as pessoas ao seu entorno. E aí você pode ter coisas que alcançam uma nação inteira. E da mesma forma que, por exemplo, agora eu vi hoje um vídeo, né, que gente, e o Jung está falando num livro de 1962, acho que é 62 esse livro, Presente e Futuro, ele está mencionando o nazismo, que tinha sido recente naquela época, e fazendo um contraponto com o Império Romano. E se a gente olha o que ele está descrevendo ali, de como os tiranos nascem, da frustração dessas pessoas que se tornam tiranas, e se a gente levar para um contexto micro, que não chega a um chefe de Estado, né? As pessoas que não olham para suas mágoas, elas acabam se transformando em pessoas muito autoritárias, demandando muito dos outros. E se a gente levar isso para o Estado, né, para algo maior, para líderes, a gente tem os ditadores e os tiranos, né? E aí, o que acontece? A população, inconsciente das suas responsabilidades, deposita nesses líderes a salvação, quando deveria estar na própria mão, porque a salvação não existe. Mas o trabalho, né, a autonomia, a responsabilidade por si existe. Mas ok, vivemos num estado, mas quando a gente delega só para o outro e esquece que a gente também faz parte, a gente deposita poder na mão do outro. E aí o Jung está mencionando justamente esse ponto, que a gente vivenciou algo muito próximo disso recentemente no nosso país, com o ex-presidente da República, e que os Estados Unidos parece que está caminhando para algo nesse sentido, porque está retrocedendo em diversos direitos, né? Em diversos respeitos em tratamentos em relação às pessoas.
E aí hoje eu vi o Guga Noblar, ele compartilhou um vídeo sobre uma candidata na Alemanha que está dizendo que o nazismo era de esquerda, porque tinha socialista no nome. Sendo que, veja que curioso, o Jung ele menciona o nazismo naquele livro, ele não dá o nome nazismo, mas você sabe de quem está falando, porque enfim estava muito próximo no tempo, né? Às vezes tinha medo ali também. Não, e o Jung não foi nazista, o Jung não tinha interesse, embora ele tenha conversado com uma pessoa do nazismo, ele não foi nazista, pelo contrário, quem conhece a obra do Jung sabe da profundidade amorosa que tem esse homem, né? E libertadora que tem esse homem, né? Mas pessoas mal intencionadas querem deturpar a história porque acham que estão inventando a roda, enfim. Fofocas de 2, 3 anos atrás. Que o povo achou que estava reinventando a roda, descobrindo, mas o Jung... Gente, me poupa, né? Enfim. E essa fulana, essa cidadã alemã, ela tá embarcando nesse discurso. E ela tem 20% das intenções de voto. Detalhe, a Alemanha ela tem um trabalho social e de conscientização de ter presente a história do nazismo para que não se repita isso. Então eles sempre têm museus, eles sempre têm documentários, eles têm uma pesquisa profunda daquilo para que isso não se repita. E está se repetindo, e com a distorção de informação, sendo que sabemos que quem era, no início daquele partido do Hitler, que era mais alinhado à esquerda, o Hitler mandou matar. Né? Então, assim, está se reescrevendo a história de acordo com o interesse, e as pessoas estão acreditando, assim como os livros de história no Brasil hoje estão contando coisas que não aconteceram ou não foram bem assim. Mas quando você passa a reproduzir um discurso com o poder que tem num livro, com o poder que determinados representantes do governo falam, isso torna-se verdade. Mas por quê? Porque eu não assumo a responsabilidade de ir atrás da informação e estou embarcando no que o outro está falando. Essa falta de lucidez é o tal do contágio psíquico, que quando você vai ver, você inflamou uma nação inteira por 20 centavos, e o problema não eram os 20 centavos. Né? A gente sabe disso, hoje a gente consegue olhar para 2013 e entender esse recorte. Enfim, não vou me alongar aqui nessa questão política, mas para falar do contágio psíquico. Esse contágio psíquico, ele existe, mas da mesma forma que uma laranja podre apodrece tudo, o inverso também acontece. Quando uma pessoa começa a tomar lucidez nesse meio, outras pessoas começam a tomar lucidez. E a gente começou a ver esse amadurecimento na eleição seguinte, aqui no Brasil. Então me parece que, confiando no que o Jung fala nesse movimento de pêndulo, de histórias que se repetem ao longo do tempo, e que agora tem aí uma frente de pessoas que não estão raciocinando com a cabeça, estão raciocinando com o fígado de tanta raiva, que estão bostejando, que estão retrocedendo, estão se vendendo, tipo o dono dessa rede que nós estamos aqui, para quem está no Instagram, tipo o dono dessa rede, né, que está tirando direitos de trans, direitos LGBTs, não está reconhecendo mais a diversidade na própria empresa, e outros lugares ali também estão caminhando para isso, né? Por que estão caminhando para isso? Por interesse financeiro, interesse de poder. Mas essas pessoas chegaram no poder por quê? Porque as pessoas que votaram, ainda mais nos Estados Unidos, que muita gente nem vai votar, né? Porque é tão superior que não precisa votar, né? Não vai votar, então a gente joga para o outro a responsabilidade. E quando a gente começa a entender o nosso papel na própria situação que a gente vive, né? É ótimo, porque a gente não vai correr o mesmo risco de encontrar um próximo candidato e jogar tudo na mão dele como um salvador, porque não existem salvadores. A nossa vida é a nossa responsabilidade. Sim, somos impactados por questões sociais, por questões econômicas e tudo mais, mas a gente também tem responsabilidade naquilo que a gente vive. Então, é o velho deitado, o velho ditado. Se existem 10 pessoas numa mesa e chega um nazista e ninguém se levanta, existem 11 nazistas nessa mesa. A mesma coisa para tudo que está acontecendo. Então, se eu vejo o LGBT, a trans, apanhando ou perdendo direito e não faço nada,
porque não me atinge. Lindo, né? Só que a hora que atingir teu rabo, quem que tá salvando o povo de fake news? A deputada travesti. Quem tá, graças a Deus, tá com um vídeo mais bem visualizado do que o rei da fake news, o atual rei da fake news, né? Então, Rodrigo, mas por que você está falando isso numa live? Não sei. Só sei que eu também, como cidadão, eu também tenho meu sangue quente aqui. Mas busca a vida, sabendo que as nossas metas, os nossos propósitos existenciais, eles estão inseridos num contexto. E que não adianta a gente se descolar e falar assim, eu não vou me interessar por política, sendo que para a gente realizar a nossa autorrealização, e muitas vezes essa autorrealização ela é empreender, querendo ou não, através de uma carreira autônoma ou empresarial, a gente está inserido num contexto financeiro. E não adianta repetir. E eu estou falando na parte financeira porque eu também sou especialista em psicologia financeira, em finanças comportamentais. Então eu estou falando desse outro ponto de vista também, né? Então, se eu acho que o meu dinheiro é pouco, eu tenho que rever a precificação do meu serviço. Entende? Só que eu também preciso entender o que são os impostos, o que são taxas, o que são fake news. Porque... Gente, é assim, ó como que é comportamento de manada e comportamento de contágio psíquico. Iam informar a partir de 5 mil. Ótimo, já era informado a partir de 2, ou seja, 5 mil ia ampliar o gargalo, né? Mais gente ia ser beneficiada por ser acima de 5, por ser 5 mil, porque era 2, né? Aí as pessoas acharam que o problema era o Pix. Aí não recebem mais em Pix, recebem em cartão. Dá no mesmo, né? Mas por que as pessoas estão achando que é o Pix? Porque se faz uma fake news. E aí eu digo, ser ingênuo não é qualidade. Ser uma pessoa boa é uma coisa. Ser uma pessoa ingênua, você não se prepara para a maldade que está aí e você embarca. Então para você não ser ingênuo, você tem que prever também o que o outro pode fazer com você. Qual o golpe que o outro pode te dar. Né? E faz parte da vida, porque estamos inseridos e pessoas não são sempre seres de luz. Não é porque a pessoa fala no nome de Deus, e se tivéssemos aprendido com a Santa Inquisição, não estaríamos hoje com tantos falsos profetas. Curioso, né, que a Bíblia só tem a parte impressa lá que não existe no original, provavelmente não existe no original, sobre os LGBT, né? Mas sobre os falsos profetas nunca falam sobre. É curioso. E é curioso como a gente, para querer subornar Deus para ter benefício próprio, a gente paga dízimo, a gente cai na onda do pastor, a gente cai na onda do religioso e por aí vai. Então a autoconsciência, o buscar a vida, o busca a vida, é a gente também ser responsável por todos os fatores que nos afetam. Saúde, porque, por exemplo, se eu estou atrás do meu legado e também não cuido da minha saúde, minimamente, eu sou uma máquina que está sendo maltratada. Eu sou uma máquina que vai ter um desgaste e vai adoecer e vai se fuder, né? Então, se eu trabalho, Rodrigo, trabalho sentado o dia todo, ou a maior parte do tempo, porque até quando eu dou aula hoje em dia, quando eu dou curso, geralmente é online e eu tô aqui sentado com vocês. Se eu não fortalecer minha musculatura, eu tenho 45 anos, quando eu tiver 60, vocês acham que eu consigo sentar e levantar do vaso sanitário? Não, porque eu não estou com musculatura. A Sonise está aqui. Se eu não cuidar da minha voz, como é que eu trabalho? É lindo eu estar tomando café e fazendo uma live, né? Assim, com esse café na minha garganta aqui, né? Que a fono não me veja fazendo isso, né? Mas enfim, água, eu não tomo água gelada, porque a água gelada maltrata muito a minha garganta. Outros líquidos, eu não sei o que acontece na minha biologia, mas eu tomo água gelada, a garganta inflama. Se eu tomo outras coisas geladas, suco, por exemplo, não me dá tanto problema. Vamos hidratar. Aí ela viu, gente, eu tomando café. Mas Sonise, ó, é só um tiquinho, eu nem tomei tudo, assim. É só pra fazer uma bossa aqui, porque no canal eu sempre falo um segredo revelado aqui. O Tadeu Ramos, ele já veio fazer uma collab aqui comigo, né? Aqui no estúdio. E aí, eu sempre faço no canal, né? Até outra xícara que eu uso. Ela falou que vai me orientar depois. Ai,
Graças a Deus, obrigado. O consultório da Sonise é pertinho da minha casa, inclusive. Sigam a Sonise também, gente, maravilhosa fono. Seguinte, eu pego assim, tô lá na abertura do canal, assim, olá, sou Rodrigo, então bora tomar um café e bater um papo, tal. É água, porque se eu tomar 25 goles de café ali, igual, porque às vezes a gente, pra ter um take, a gente grava 25 takes, 25 vezes. E não dá pra ficar toda hora bicando o café. Aqui, ó, por exemplo, essa hora eu só tomei um pouquinho só pra dar uma bossa pra vocês. Porque senão eu também não durmo, porque olha a hora que eu vim aqui. Né? Então, assim, sobre voz, a gente que trabalha com a voz, a gente precisa hidratar, a gente precisa cuidar. Eu trabalho o dia todo com a voz. Se eu ficar tomando água gelada, como é que eu fico no fim do dia? Né? Tá calor? Tá. Né? O ventilador, eu não boto direto em mim. Né? Quero um dia botar ar-condicionado aqui no escritório. Tal. Vai chegar esse dia também que eu vou botar o ar-condicionado. Mas enfim, até o ar-condicionado, dependendo, ele pode trazer problemas. Então a gente tem que sempre hidratar. Né? Então se eu não cuido do meu aparelho, do meu corpo, como é que eu vou trabalhar? E como é que eu vou ajudar pessoas? Se meu propósito é também ajudar pessoas através da minha profissão, como é que eu ajudo sendo capenga, xoxo, não capenga, anêmico, frágil, inconsistente? Não dá. Né? Então a gente também tem essa responsabilidade com a nossa autorrealização. Para quem quer, porque quem não quer, acho que dá muito trabalho, paciência. Se não é a tua pira, sem problema nenhum, vai fazer o que tu quer. Tudo é da lei, como diz o Raul Seixas, né? Vai de nebulizador por enquanto. Ai, sim, Sonise, às vezes eu pego e vou lá, e às vezes eu faço até aqui, né? O negócio aqui, assim, às vezes tem eu não tenho aqui eu tenho lá em cima, no meu quarto, eu tenho o nebulizador, né? O negocinho que sai vapor de água. Mas eu também às vezes fico com o sorinho aqui dando uma hidratada nas vias aéreas. Certo? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Acho que eu falei bastante, eu comecei de um assunto, fui para outro, mas acho que eu consegui costurar, né? Por que eu falei de política? Porque nós somos seres políticos e politizados também, estamos dentro de uma sociedade, então a gente também precisa tomar pé disso, porque isso nos afeta diretamente. E pensar com a cabeça e não com o fígado. Fica aí o conselho que eu sempre recebo do meu amigo Fernando, meu sensei, meu querido Fernando, né? Fernando Brits, Luiz Fernando Brits, que ele sempre fala isso pra gente. Aliás, o Brits tá para lançar um projeto aí em breve sobre contos, né? Eu contaria, né? Sobre contos com mitos originais, gente, ele tem um trabalho lindo, 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 e provavelmente vai ser um podcast. Estou fazendo a fofoca aqui, eu sei que ele não vai ver, mas a hora que lançar eu trago aqui para vocês também, tá bom? E ó, eu pretendo retomar em breve os vídeos do canal gravados exclusivos sem ser por live. Nós vamos falar sobre o livro do Daguito Rodrigues, né? Tudo que se rompe quando cai, que é um livro sobre luto. A gente vai falar também sobre Manto da Transição, que é o livro da Adélia Nicoletti, onde ela entrevista mães de homens trans, né? De transmasculinidades. Então a gente vai falar sobre isso também. Eu quero também falar sobre outro livro, que é Onde Mora o Vento, do Victor Griso, que é um livro lindo, gente, esse menino, que dom que ele tem para pintura, dom artístico e para escrita também. Que mais? Acho que em termos de livros são esses. Tem mais um aqui, cara. Italiano, não vou alcançar. Mais um também que eu ganhei, esse livro do meu querido amigo, o Diego Monfré, e é um livro sobre poesias, de um autor nordestino. Então quero trazer para vocês também. E vamos que vamos, tá bom? Obrigado pela audiência de vocês, para quem ficou até agora. Essa live vai ficar salva, eu vou colocar também no YouTube. Quem estiver assistindo na reprise, deixa um like, um comentário, manda para os amigos também. E é isso, gente. Obrigado por estar aqui. Uma boa noite. Anotem os sonhos trazem recados do nosso inconsciente, trazem propostas de reflexão. Não literalizem os sonhos, a ampliação. Ampliem para o lado simbólico. Tem vídeos sobre sonhos aqui no Instagram, tem vídeos sobre sonhos no YouTube também, canal Rodrigo César. Me sigam lá também. Lá tem playlist, acho que tem uns 150 para mais vídeos, acho que já está batendo uns 160 vídeos lá. Então assistam lá também, tá bom? E aí eu pretendo retornar em breve, tá? Esse final de semana não dá porque eu tenho aula na pós de arte terapia, mas em breve eu devo voltar com os vídeos exclusivos do canal. Lembrando que é carnaval e o tio também vai para broquinho de carnaval, né? Sim, já estamos tendo
pré-carnaval. Então, assim, o tio também precisa descansar, porque enfim eu também preciso passear pelo meu céu. Um beijo, se eu vir vocês nos broquinho, bora que bora. Tem ensaio do Baixo Augusta, quem quiser cola lá. Segue o Baixo Augusta também, Acadêmicos do Baixo Augusta, que tem as informações sobre os ensaios e estarei lá. Beijo! E quem quiser me chama para tomar um café, ó, um cafezinho. Quem quiser também pode chamar na DM, tem o Linktree na descrição do vídeo, tem o Linktree na bio também aqui do Instagram para marcar uma pré-consulta pra gente conversar sobre transformações, tá bom? Beijo, obrigado pela presença. Sonise, saudade de você, a gente precisa tomar um cafezinho, né, gata? Beijo, boa noite pra vocês e bons sonhos. Tchau!